Fala galera, aqui é Daniel Douglas e eu hoje vou começar a postar um pouco mais de vídeo nesse canal para mostrar um pouco do meu lado profissional e também dar dica para a galera que me segue, a galera que está nos grupos de programação, no qual eu também sou administrador, tanto um quanto alguns parceiros, e com relação a desenvolvimento de ferramentas para que você tenha recorrência. Quando eu digo recorrência, eu digo assim, você ter os softwares que você vende licença. Softwares que você presta um serviço com aquele seu software e você consegue ganhar dinheiro com isso. A intenção desse canal é mostrar um lado profissional, para terem certeza que eu sou um profissional realmente competente, que pode atuar pela sua empresa, que pode resolver os seus problemas, atingir algum objetivo que você queira. Então, para mostrar um pouco de conhecimento técnico e também para ajudar a galera que está começando a entrar no mercado da programação. É também um canal de referência para os alunos dos cursos que eu ofereço. Então, alguns vídeos vão ser exclusivos para alunos, para eles poderem ter um contato com os projetos que nós estamos desenvolvendo. Eu pago há mais de sei lá, acho que 12 anos uma nuvem própria, acho que mais de 15 anos na verdade eu pago uma nuvem própria, então é por onde eu ofereço serviços para clientes. Então, eu tenho já uma vasta experiência em administrar vamos dizer assim, ambientes online, né, de sistemas. E esse canal ele vai ser basicamente para falar um pouco dessa parte técnica. Bom, dito isso, a gente começa a fazer uma série de vídeos, né? O primeiro deles agora seria sobre a gente começar, como é que eu começo a entrar no mundo da informática, como é que eu vou começar a entender programação, como é que eu posso começar a ganhar dinheiro com isso. O que é mais importante é ganhar dinheiro. Se você está procurando vaga, se você está procurando uma renda, eu posso ser bem sincero, procurar vaga de programação está bem difícil, não está muito fácil, tanto faz se você for júnior e está achando que está difícil, se você for pleno ou sênior, está no mesmo nível, pode ter certeza disso. Apesar de eu ter uma grande experiência em tecnologia, a gente passa por filtros, por triagens de pessoas que às vezes não são da área de tecnologia e estão avaliando outros pontos seus. Pontos de, por exemplo, comunicação, pontos de postura, pontos de fala, como você reage a algumas perguntas, se você fica nervoso, se você desvia o olhar, se você fica pensando, tudo isso conta para um avaliador de perfil e ele acaba ignorando inicialmente o seu conhecimento técnico. Uma outra desvantagem para a galera que está entrando também no mercado da informática é a questão de você fazer testes genéricos, seguir tutoriais que estão na internet e o que isso provoca. Você acaba fazendo um tutorial que muita gente faz. Diferente de quando você monta um portfólio com ferramentas que você já tem ali alguns clientes. Isso dá um diferencial muito maior porque você está atendendo uma demanda, você está no dia a dia ali fazendo um software evoluir, um software que tem problema de verdade. Então isso te dá um know-how muito maior do que você simplesmente só fazer ali um repositório, um GitHub com alguns projetos, uma Pokédex, muita gente brinca com relação a isso. A gente vai brincar também um pouquinho nesse canal, não vai ser um canal 100% sério. Acreditem, apesar de eu ter uma postura às vezes um pouco séria, eu também brinco um pouco. Ninguém vive de cara fechada o tempo todo. E na verdade eu tenho um sorriso fácil na verdade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agora ao primeiro vídeo. A primeira coisa que eu faria, essa informação, era começar a conhecer, isso aqui é a nossa plataforma online do nosso curso, né, falando aqui do nosso curso que nós temos de programação, mas eu não vou fazer propaganda do curso agora. Mas eu não começaria pelo HTML e CSS, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu começaria diretamente fazendo conhecimento por alguns frameworks. Por exemplo, se você for procurar começar a conhecer o mundo da informática, você vai perceber que nenhuma empresa espera que você desenvolva um site 100% do zero, porque se você for fazer isso, todas as ferramentas que são necessárias para um site, você vai demorar muito tempo, você vai demorar ali cerca de meses. E as empresas não querem isso, elas querem agilidade, elas querem velocidade. Então, eu não começaria estudando o HTML e o CSS isoladamente, eu começaria já por um framework. E aqui eu tenho alguns frameworks, por exemplo, eu tenho aqui o Bootstrap, que é um dos mais conhecidos no mercado, né? Acredito que seja um dos mais conhecidos no mercado. E, inicialmente, antes tinha a jQuery, que era um framework com a jQuery, e ela tinha bastante, a gente chamava de widgets, né? Que hoje em dia a gente chama componente, mas a gente chamava antes de widget. Se você for ver, por exemplo, lá no Bootstrap, no Tailwind, também tem o elemento button. Cadê o button?
aqui o famoso elemento button, né? Mas era bem simplório essa questão do botão, quando você passa aqui o mouse, tem aquela pequena animação. Você pensa assim, nossa, mas está muito sem vida, né? Meio cinzento, e o Bootstrap já é mais colorido. Então, antes existia tema. Então você tinha ali um tema que você poderia colocar para você verificar como é que ficaria o seu jQuery UI. Lembrando, aqui é com muita base no JavaScript que dava esses efeitos. Então era não só CSS, era CSS com JavaScript. E isso já forçava você a se aprofundar um pouco e entender como é que as coisas funcionavam. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma galeria com os temas pré-prontos. Você poderia baixar já com esses temas. Então aqui você consegue verificar a mudança ali da paleta de cores e sombreamento, né, de acordo com o tema que você está selecionando. Então, quando a gente fazia alguns sistemas legados, alguns sistemas antigos, lá pelo ano de 2012, 2010, 2007, entendeu? Então, a gente fazia usando muito jQuery UI, que foi uma revolução. Não só o jQuery UI, mas tinha também o jQuery Mobile, né? Quando começou a aparecer ali as primeiras aplicações de iPhone, era muito jQuery Mobile. Que também, eu acho que, eu não sei se está aqui o link para o mobile, eu acho que está bem aqui, né? jQuery Mobile. E segue o mesmo esquema. Então você tem, por exemplo, aqui a ferramenta, né? Você tem aqui as demonstrações das versões que ainda saíram. Eu não sei se até hoje ainda sai. Vamos ver aqui a documentação da API do jQuery Mobile e os widgets, né? Quais são os elementos visuais de tela que existiam antes aqui. Então aqui vamos lá, o button, né? O button widget. Como é que era? Cadê o elemento do botão? Eu acho que ele não está em tela. Mas era também muito bonito. As primeiras aplicações do iPhone, a maioria delas eram feitas com o jQuery Mobile. E aí você vai vendo que vai tendo uma evolução, né? Saiu um pouco mais de usar só o JavaScript. Então aqui a gente tem, por exemplo, eu poderia criar um tema pré-pronto. Aqui eu não sei se tem temas prontos aqui. Então, aqui no jQuery Mobile eu lembro que a gente poderia criar até, por exemplo, 4 temas aqui, né? Não, 3 temas diferentes. E baixar o pacote que já tinha os 3 aqui. E aqui você pode ver que eu só estou arrastando, então eu poderia criar cada um com uma tonalidade de cor diferente. Então ele já criaria para mim o elemento. O elemento button aqui. E, bom, isso era antes, isso era muito antes, né? Então hoje em dia a gente tem aqui o Bootstrap, que segue o mesmo modelo. Não se fala mais em widgets, fala-se agora em componentes. Tanto que se fala só em componentes, que a gente vai ver aqui, por exemplo, componente. A gente vai ver que é basicamente a mesma coisa. Então isso aqui também tem lá no jQuery UI, mesmo componente, o accordion, o button. Então mudou de nome de widget para component. E todas as bibliotecas modernas, aqui eu estou com Tailwind, que é uma das mais modernas, uma das mais recentes, muito boa também, muito flexível. A galera está adotando muito aqui o Tailwind nos projetos, principalmente a galera dos frameworks um pouco mais modernos de UI, de interface gráfica, que seriam React, o Angular e o Vue.js. Então, se você for ver, por exemplo, aqui eu tenho o Vuetify, que é uma biblioteca também, que também é a mesma metodologia. Então, é por isso que eu falo, para mim não adiantaria perder tempo hoje, aprender só o HTML, depois CSS, para depois ir para o framework. Não, já vai direto para o framework, por quê? Basicamente, o nosso trabalho ele é copiar e colar e fazer personalização. Então, não tem muito segredo. Criar algo do zero? Pode ser? Pode. Você poderia aprender a criar algo do zero? Poderia aprender a criar algo do zero. Mas a questão é, você vai ter tempo? O mercado quer que você tenha esse tempo, a não ser que seja querendo para você. Aí sim, você pode ter tempo para fazer isso. Então, para o Vue, tem muitas bibliotecas que você pode usar para personalizar a interface da sua aplicação. No Vue tem o caso do Vuetify. O Angular, muito conhecida, é a Angular Material. Então, já são componentes pré-prontos ali. E por React tem essa MovieFast, né, que é o Material UI Interface, uma coisa assim. Como eu não mexo muito com essa biblioteca JavaScript, eu não sei qual é a mais popular. Eu sei que eu já fiz trabalho com Vuetify, já fiz trabalho com o Angular Material, e no React já fiz trabalho com essa aqui, né? Essa MUI. Então eu já trabalhei com todas elas. E elas são basicamente copiar e colar, cada uma mudou um pouquinho ali o código, um pouco o CSS de como foi feito aquilo ali, mas elas têm o mesmo resultado. Então para mim, hoje, se eu fosse avaliar hoje, começar a programar hoje, eu não começaria
com HTML e CSS. Eu acho que seria uma perda de tempo. Eu já iria direto para algum framework desses de interface, porque basicamente nosso trabalho é pegar os componentes em tela e montar a tela como se fosse um Lego. Então eu acho que é mais lógico eu já entender esse mecanismo, já começar a trabalhar com esse mecanismo para começar a programar. Aí, qual linguagem, qual ferramenta que vai estar ali no back-end, aí esse é um outro passo, porque eu percebo muito, pelas vagas que eu trabalho, as empresas que eu atuei, eu percebo muito que tem, de acordo com o nível da empresa, o nível de maturidade da empresa, o tamanho, o porte da empresa, tem algumas tecnologias ali que são mais usadas. Então, por exemplo, eu posso citar que quando você vê uma empresa que usa o PHP, que ela usa o Python, são empresas geralmente, né, não é 100% isso, mas geralmente são empresas que elas estão começando ali a sua tecnologia, vai passar, já tem ali um sistema legado que está vindo ali, está evoluindo, está maturando, e quando a empresa já tem uma certa necessidade de desempenho, um grande fluxo de dados, elas já começam a ir para o Java, C#, então é uma coisa que eu percebo, de acordo com o porte do que a empresa lida, algumas linguagens são mais adequadas de acordo com o que elas estão usando. Então é isso, esse primeiro vídeo seria sobre isso, seria por que também eu não ensino HTML e CSS diretamente, porque a gente basicamente hoje o nosso trabalho todo, um cara, tanto faz se ele é júnior, se ele é pleno, se ele é dev, eu sou um dev sênior, se ele é dev sênior, né? Então eu basicamente o meu trabalho ele é aproveitar esses componentes já pré-prontos aqui, de um framework para criar uma tela, para criar uma funcionalidade ali para galera que vai usar o sistema, tanto o meu sistema que são para clientes quanto sistemas internos de uma empresa. Basicamente você pega isso aqui, adequa uma regra de negócio, faz uma adequação a uma necessidade que a empresa tem e empacota isso simplesmente no software, trabalhando com seus dados e exibe em tela. Então basicamente é isso, por isso que eu não perco tempo ensinando HTML e CSS. A gente comenta que HTML e CSS vão fazer a personalização, mudar uma tonalidade de cor, mudar algum ponto ali do elemento, alguma coisinha e tal, e aí é válido você hoje com inteligência artificial você solicitar essa mudança, você verificar o que foi modificado no código e ir aprendendo ao longo dos anos que você vai trabalhando. Mas HTML e CSS, lógico, essa é a minha opinião, outras pessoas podem discordar, eu até gostaria de ver o comentário de vocês sobre isso, mas eu pularia essa parte de aprender HTML e CSS e já pularia direto com um framework desse de interface gráfica. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, pense em nos dar o seu like e também se inscrever no canal para acompanhar os nossos futuros projetos. Dá esse joinha aí e acompanhe o que a gente está fazendo.